Leitura do primeiro capítulo de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava a sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. Primeiro, trouxeram o imã. Um cigano corpulento, de barba rude e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquiades, fez uma truculenta demonstração pública daquilo que ele mesmo chamava de a oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de casa em casa, arrastando 2 lingotes metálicos, e todo mundo se espantou ao ver que os caldeirões, os tachos, as tenazes e os fogareiros caíam do lugar, e as madeiras estralavam com o desespero dos pregos e dos parafusos tentando se desencravar. E até os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais tinham sido procurados e se arrastavam em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquiades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com áspero sotaque. Tudo é questão de despertar a sua alma. José Arcádio Buendia, cuja desatada imaginação ia sempre mais longe que o engenho da natureza, e até mesmo além do milagre e da mágia, pensou que era possível se servir daquela invenção inútil para desentranhar o ouro da terra. Melquiades, que era um homem honrado, preveniu-o. Paraíso não serve. Mas José Arcádio Buendia não acreditava, naquele tempo, na honradez dos ciganos, do modo que trocou o seu jumento e um rebanho de cabritos pelos 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarani, sua mulher, a que contava com aqueles animais para aumentar o raquítico patrimônio doméstico, não conseguiu dissuadi-lo. Muito em breve vamos ter ouro de sobra para assoalhar a caça, respondeu o marido. Durante vários meses, empenhou-se em demonstrar o acerto das suas conjecturas. Explorou palmo a palmo a região, inclusive o fundo do rio, arrastando os 2 lingotes de ferro e recitando em voz alta o conjuro de Melquiades. A única coisa que conseguiu desenterrar foi uma armadura do século XV, com todas as suas partes soldadas por uma camada de óxido, cujo interior tinha a ressonância oca de uma enorme cabaça cheia de pedras. Quando José Arcádio Buendia e os 4 homens da sua expedição conseguiram desarticular a armadura, encontraram um esqueleto calcificado que trazia pendurado no pescoço um relicário de cobre com um cacho de cabelo de mulher. Em março, os ciganos voltaram. Desta vez, traziam um óculo ao alcance e uma lupa do tamanho de um tambor, que exibiram como a última descoberta dos judeus de Amsterdã. Sentaram uma cigana num extremo da aldeia e instalaram o óculo de alcance na entrada da tenda. Mediante o pagamento de R$5, o povo se aproximava do óculo e via a cigana ao alcance da mão. A ciência eliminou as distâncias, apregoava Melquiades. Dentro de pouco, o homem poderá ver acontecer em qualquer lugar da terra, sem sair da sua casa. No meio-dia ardente, fizeram uma assombrosa demonstração com a lupa gigantesca. Puseram um montão de seco na metade da rua e atearam fogo nele pela concentração dos raios solares.
José Arcádio Buendia, que ainda não se consolara de todo do fracasso dos seus cimas, concebeu a ideia de utilizar aquele invento como uma arma de guerra. Melquiades, outra vez, tratou de dissuadi-lo, mas terminou os 2 lingotes imantados e 3 peças de dinheiro colonial em troca da lupa. Úrsula chorou de consternação. Aquele dinheiro fazia parte de um cofre de moedas de ouro que seu pai acumulara em toda uma vida de privações e que havia enterrado debaixo da cama à espera de uma boa ocasião para investi-las. José Arcádio Buendia nem sequer tentou consolá-la. Entregue que estava por inteiro às suas experiências táticas com a abnegação de um cientista e até mesmo com o risco da própria vida. Tentando demonstrar os efeitos da lupa na tropa inimiga, ele mesmo se expôs à concentração dos raios solares e sofreu queimaduras que se transformaram em úlceras e demoraram muito tempo para sarar. Diante dos protestos da mulher, alarmada por tão perigosa inventiva, por pouco não incendiou a casa. Passava longas horas no quarto fazendo os cálculos das possibilidades estratégicas da nova arma, até que conseguiu compor um manual de uma assombrosa clareza didática e um poder de convicção irresistível. Enviou às autoridades acompanhado de numerosos testemunhos sobre as suas experiências e de vários apêndices de desenhos explicativos aos cuidados de um mensageiro que atravessou a serra, extraviou-se em pântanos desmesurados, subiu rios tormentosos e esteve a ponto de perecer sob o ataque das feras, o desespero e a peste, até encontrar um caminho que o levasse às mulas do correio. Embora a viagem à capital fosse naquele tempo quase impossível, José Arcádio Buendia prometia tentá-la logo que o governo ordenasse, com o fim de fazer demonstrações práticas do seu invento diante dos poderes militares e adestrá-los pessoalmente nas complicadas artes da guerra solar. Durante vários anos, esperou a resposta. Por fim, cansado de esperar, lamentou-se diante de Melquiades do fracasso da sua iniciativa e o cigano, então, deu uma prova convincente de honradez. Devolveu-lhe os dobrões em troca da lupa e deixou para ele, além disso, uns mapas portugueses e vários instrumentos de navegação. De seu próprio punho e letra, escreveu uma apertada síntese dos estudos do monge Hermann, que deixou à sua disposição para que pudesse se servir do astrolábio, da bússola e do sextante. José Arcádio Buendia passou os longos meses de chuva fechado num quartinho que construíra no fundo da casa para que ninguém perturbasse as suas experiências. Tendo abandonado completamente as obrigações domésticas, permaneceu noites inteiras no quintal, vigiando o movimento dos astros e quase sofreu uma insolação por tentar estabelecer um método exato para determinar o meio-dia. Quando se tornou perito no uso e manejo dos seus instrumentos, passou a ter uma noção do espaço que lhe permitiu navegar por mares incógnitos, visitar territórios desabitados e travar relações com seres esplêndidos, sem necessidade de abandonar seu gabinete. Foi por essa ocasião que adquiriu o hábito de falar sozinho, passeando pela casa, sem se incomodar com ninguém, enquanto Úrsula e as crianças suavam em bicas na horta, cuidando da banana e da taioba, do aipim, do inhame, do cará e da berinjela. De repente, sem anúncio prévio, a sua atividade febril se interrompeu e foi substituída por uma espécie de fascinação. Esteve vários dias como que enfeitiçado, repetindo para si mesmo, em voz baixa, um rosário de assombrosas conjecturas, sem dar crédito ao próprio entendimento. Por fim, numa terça-feira de dezembro, na hora do almoço, soltou de uma vez todo o peso do seu tormento. As crianças haviam de recordar o resto da vida a augusta solenidade com que o pai se sentou na cabeceira da mesa, tremendo de febre, devastado pela prolongada vigília e pela pertinência da sua imaginação, e revelou a eles a sua descoberta. A terra é redonda como uma laranja. Úrsula perdeu a paciência. Se você pretende ficar louco, fique sozinho, gritou.
Não tente incutir nas crianças as suas ideias de cigano. José Arcádio Buendia, impassível, não se deixou amedrontar pelo desespero da mulher que, num impulso de cólera, destroçou o astrolábio contra o solo. Construiu outro. Reuniu no quartinho os homens do povoado e demonstrou a eles, com teorias que acabaram sendo incompreensíveis para todos, a possibilidade de regressar ao ponto de partida navegando sempre para o Oriente. A aldeia inteira já estava convencida de que José Arcádio Buendia tinha perdido o juízo, quando Melquiades chegou para pôr a coisa em pratos limpos. Ressaltou em público a inteligência daquele homem que, por pura especulação astronômica, construíra uma teoria já comprovada na prática, se bem que desconhecida até então em Macondo. E como uma prova da sua admiração, deu-lhe um presente que havia de exercer uma influência decisiva: o futuro da aldeia, um laboratório de alquimia. Por essa época, Melquiades tinha envelhecido com uma rapidez assombrosa. Nas suas primeiras viagens, parecia ter a mesma idade de José Arcádio Buendia, mas enquanto este conservava a sua força descomunal, que lhe permitia derrubar um cavalo agarrando-o pelas orelhas, o cigano parecia estragado por um mal tenaz. Era, na realidade, o resultado de múltiplas estranhas doenças contraídas nas suas incontáveis viagens ao redor do mundo. Conforme ele mesmo contou a José Arcádio Buendia, enquanto o ajudava a montar o laboratório, a morte o seguia por todas as partes, farejando-lhe as calças, sem se decidir a dar o bote final. Era um fugitivo de quantas pragas e catástrofes haviam flagelado o gênero humano. Sobreviveu à pelagra na Pérsia, ao escorbuto no arquipélago da Malásia, à lepra na Alexandria, ao beriberi no Japão, à peste bubônica em Madagascar, ao terremoto na Sicília e a um naufrágio multitudinário no Estreito de Magalhães. Aquele ser prodigioso que dizia possuir as chaves de Notre Dame era um homem lúgubre, envolto numa aura triste, com um olhar asiático que parecia conhecer o outro lado das coisas. Usava um chapéu grande e negro, com as asas estendidas de um corvo, e um casaco de veludo patinado pelo limo dos séculos. Mas, apesar da sua imensa sabedoria e da sua aura misteriosa, tinha um peso humano, uma condição terrestre que o mantinha atrapalhado com os minúsculos problemas da vida cotidiana. Queixava-se de achaques de velho, sofria pelos mais insignificantes prejuízos econômicos e tinha deixado de rir há muito tempo porque o escorbuto lhe havia arrancado os dentes. No sufocante meio-dia em que revelou os seus segredos, José Arcádio Buendia teve a certeza de que aquele era o princípio de uma grande amizade. Este podcast é uma iniciativa de Apapacho, Literatura com Sotaque. Se você gostou, acompanhe nosso Instagram para seguir outras produções literárias.